Olá, meu nome é Letícia, eu sou bolsista do PET Geografia da UFPA e no PET Indica de hoje eu vou estar indicando o livro Capitalismo e Urbanização, da Maria Encarnação Expósito. Pois bem, o livro ele é bem rapidinho, ele tem uma linguagem bem fácil de se entender e ele é dividido em 4 capítulos. O livro em si, ele estuda, né, os aglomerados humanos desde a antiguidade até os dias atuais. E aí ele vai trazer no primeiro capítulo, né, que é a urbanização pré-capitalista, um resgate histórico dos períodos paleolítico, mesolítico e o neolítico. E também ele vai nos ajudar a entender como que funciona as aldeias em si, né? Como que as aldeias surgiram, o funcionamento das aldeias e por que também as aldeias não podem ser consideradas cidades, né? Por elas não cumprem requisitos necessários para ser uma cidade, né? Uma cidade, a priori, ela precisa ter, né, instituições sociais, precisa ter uma relação de dominação e exploração e assim por diante. Já no capítulo 2, que é Urbanização sob o Capitalismo, a cidade se tornou um espaço, né? Ela nunca tinha sido um espaço tão importante, né? E a urbanização, um processo tão expressivo, um processo tão extenso, né, a nível mundial, como foi a partir do capitalismo, né? As cidades, ela concentrou a sede da manufatura e principalmente o comércio, né? Era na cidade que se encontrava o comércio. E além do mais, era na cidade que funcionava toda a questão administrativa, todas as sedes administrativas. Bom, no capítulo 3, que é industrialização e urbanização, essas duas expressões elas sempre aparecem juntas, né? Como se elas fossem um processo, como se elas fossem um duplo processo. E é super importante a gente entender esses dois fenômenos, porque analisando eles é que a gente entende a nossa sociedade, o funcionamento da nossa sociedade, né? A urbanização, ela antecede a industrialização, né? A urbanização é um processo que acontece lá da antiguidade. Porém, né, entender a indústria, entender a importância da indústria é muito necessária, porque a indústria, ela foi um fator necessário, super importante, ela foi um colaborador muito importante para a história das cidades, porque é a partir das indústrias que a cidade vai se consolidar como um espaço de fato de produção. E, nessa perspectiva, entender a urbanização a partir do desenvolvimento industrial é entender de fato o funcionamento do capitalismo, entender de fato o capitalismo, né? E para a gente entender o capitalismo é necessário a gente entender questões como se deu a emergência do trabalho assalariado e assim por diante. No quarto e último capítulo do livro intitulado Urbanização e o Capitalismo Monopolista, com os progressos técnicos da Revolução Industrial, ela acentuou fortemente a concentração do capital, né? Porque à medida que o desenvolvimento técnico e o capital investido em um setor industrial aumentasse, né, fosse maior, os capitalistas eles reforçavam as suas posições, né, fazendo com que não houvesse concorrência, assim dizendo, né, inviabilizasse, no caso, a entrada de outros capitalistas ou de outros países para essa concorrência. A ampliação do processo de urbanização determina a articulação entre os lugares, que acentua a divisão social do trabalho, que o capitalismo ele provoca nessa divisão e também ele precisa para se reproduzir. No que tange a produção das cidades, ela vai se dar de 3 formas. A primeira forma seria, em primeiro lugar, né, seria a clara existência de grandes unidades de produção e de consumo, a ampliação da massa de assalariados, acompanhada de uma diversificação de níveis de hierarquização no próprio interior da categoria social. E, em terceiro lugar, o capitalismo ele precisa de uma concentração do poder político e cria condições para a formação de uma tecnocracia apoiada na competência dos especialistas, que a nível das cidades produz uma planificação urbana sem particularismo, que seriam os programas nacionais.
E esse é Capitalismo e Urbanização, um breve resumo do que se trata do livro. É uma leitura excelente para quem quer iniciar os estudos urbanos, quer de fato conhecer do que se trata, né, a geografia urbana. E é isso, essa é a minha indicação do Pet Indica de hoje.